Dá para fazer um paper, o papel do jantar no presidencialismo de coalizão, né? Mas essa parte da responsabilização dessas pessoas, e aí eu vou falar do Fernando também. Não sou eu, ouvinte, você que pegou aí pela metade, o Boni. Fernando de Souza Oliveira, o delegado da PF. Mas sobretudo pelo velho princípio, que ficou famoso por causa de uma série chamada The Wire, em que um personagem diz: se você for atirar no rei, não erre, porque se o rei sobreviver e souber que você não vai matar o cara, sua vida vai ser difícil. Toda sexta-feira, o Foro de Teresina analisa os assuntos políticos mais relevantes da semana. O podcast da revista Piauí é apresentado pelos jornalistas Fernando de Barros Silva e Ana Clara Costa, além do cientista político Celso Rocha de Barros. O programa estreou em 2018 e já tem mais de 300 episódios. Na direção do podcast está a jornalista Mari Faria, formada pela PUC-Rio e que também é coordenadora de estratégias da revista. Mari faz ainda a produção e roteiro dos videocasts É Noia Minha e Pé no Sofá Pod. Quando estava na faculdade, Mari foi repórter da TV PUC e do Comunicar. Mari, muito obrigado por nos receber aqui. Eu quero vocês. Primeiro eu queria entender, o Foro de Teresina ele é publicado toda sexta-feira, com episódios de cerca de 1 hora. Como a pauta da semana é preparada? Na nossa rotina, a gente tem uma reunião de pauta às terças-feiras à tarde, no qual a gente já começa ali a conversar sobre 3 assuntos centrais, digamos assim. Eu digo começa porque, claro, tem os acontecimentos da semana, tem as agendas que a gente sabe do Congresso, do Senado, da Presidência, algumas coisas são possíveis de serem antecipadas, assim, a gente sabe que vai ter uma grande fala, a gente sabe que vai ter uma votação, então a gente tenta alinhar um pouco isso na terça-feira para começar uma apuração, sobretudo por parte da Ana Clara, e uma pesquisa da minha parte e da produção. Então todo mundo vai se preparando, a gente bate martelo de novo, conversa online, tudo online. Na quarta-feira, fim do dia, e na quinta, bem cedinho, é isso mesmo, já está tudo certo, o roteiro já está desenhado, e se for preciso, claro, a gente acrescenta uma novidade, como aconteceu no caso do Papa, por exemplo, cujo a decisão conclave lá, a fumaça, saiu durante a gravação. E então a gente estava prevendo um bloco ali, antecipando o que podia ser, a Ana Clara estava lá no Vaticano e tudo mais, mas saiu naquele momento, dali a gente parou um pouquinho a gravação, todo mundo entendeu como é que podia contribuir com o nome anunciado e fez um bloco ali na hora do zero. Então tá sempre pronto para adaptar. Talvez a tônica desse conclave esteja mais relacionada a isso que você falou, Celso, da questão da imigração, da questão de uma atenção maior aos pobres num momento em que, por exemplo, você tem nos Estados Unidos o Trump cortando todo tipo de ajuda multilateral. Mas a nossa rotina é uma reunião de pauta na terça, a produção, uma pesquisa e produção que é feita, um documento com tudo que saiu já dos principais veículos e tudo mais sobre os assuntos que a gente escolheu, e a feitura do roteiro. Eu acho que Ovo, eu escolho as cartas do Correio Elegante, tudo entre terça e quarta, para na quinta, ao meio-dia, a gente gravar. E por que o Foro de Teresina tem esse nome? Por causa da Piauí. O nome da revista. Na época estava tendo alguma coisa da extrema-direita falando do Foro de São Paulo, já não me lembro, acho que era o Cabo Daciolo. Vale aí a pesquisa. E a Piauí tem uma ironia, inclusive, nos títulos e tudo mais, nas coisas que se propõem, tem sempre um pouco de humor. Então, se a gente já chamava Piauí, fazia todo sentido emplacar como Foro de Teresina. Hoje é um pouco descolado, porque o meme já passou, a brincadeira já passou, mas tem tudo a ver com o nome da revista, e assim ficamos, e foi ótimo. E Mari, como surgiu a ideia do momento Kinder Ovo no programa? Qual o critério para selecionar o áudio surpresa? Mérito da Paula Scarpim, como tudo no Foro. Paula Scarpim foi repórter desde a primeira edição da Piauí. Ela sai para fundar a Rádio Novelo, ela é diretora de criação lá e é a pessoa que eu conheço que mais entende de podcast. Eu diria que é uma das pessoas que mais entende de podcast no país. Ela estava ligada em podcast há muito tempo e ela bola o formato do Foro, inspirado também num programa de lá de fora. E ela pensa esse formato e ela foi pensando coisas... Ela é muito criativa, muito sagaz. Ela foi atrás do casal que tinha... É um casal de Teresina que tinha o forró, que foi o primeiro forró da abertura, e eles cederam a música. Então ela pensou, e se fosse atrás de uma música do Piauí? Então ela foi tendo essas ideias e ela pensou, um áudio surpresa para o final, que seja um áudio. Esse é um critério. É sempre alguma coisa dita na semana.
Então, a minha pesquisa é de 7 dias para trás. Funcionou, e hoje em dia é uma marca do programa. Há semanas mais tranquilas, há semanas que eu amaldiçoo o quadro, porque eu passo muitas horas até conseguir achar, navegando na Deep Web. Então eu tenho que fazer uma navegação na janela anônima, porque senão o algoritmo acaba. Eu nunca mais consigo acessar o YouTube na minha vida. Acabou o tutorial, acabou tudo. Então eu vou na janela anônima e começo a terça-feira, quarta, às vezes até um pouquinho antes da gravação, e vendo rádio, emissora de rádio de outras cidades. E aí o critério, acho que eu posso dizer que não, eu tenho que procurar uma voz que já tenha passado por eles. Porque senão a brincadeira não tem graça, não é simplesmente para ser muito difícil. Então você vai ver sempre políticos de conhecimento nacional. É muito raro eu pegar, na verdade, não me lembro, talvez um de São Paulo, um deputado estadual. Porque aí eu tenho que pensar no repertório dos 3, né? Então, ex-presidente tem bastante, presidente de Câmara e Senado tem bastante. E eu tento mais para também que seja engraçada, porque adivinhando ou não, o quadro tem que ser bem-humorado, tem que terminar para cima o programa. E como é a relação com a audiência? Quem é o público do programa? Olha, eu acho que é um público dos podcasts de jornalismo em geral, assim, sobretudo de política, né? Tem uma faixa etária, eu acho 35, eu não lembro os números exatamente, 35 mais. É um público que gosta de ler, normalmente. Que como muita gente que consome podcast está com pouco tempo, então a gente sabe que uma parte da audiência tem uma noção do que está acontecendo ali, viu um jornal nacional na semana, ou deu uma olhada, passou pelo Instagram dos principais jornais, mas se informa de fato, consolida a noção do que está acontecendo ali no foro. Então, é por aí, mais ou menos. E Mari, por que você dá tanta bronca nos apresentadores? Eu não dou bronca nenhuma, isso é um drama. Isso é um drama. Eu passo metade da gravação quieta, por incrível que pareça. Mentira, eles fazem isso. Eu aviso do tempo só. Porque se deixar, é sempre assim, eu não sei se esse bloco tem muita coisa. E aí começa a falar e o tempo vai embora. E a ideia é a gente tentar gravar o mais próximo do tempo final, porque a gente não quer cortar a informação, né? O programa é muito editado, mas não porque a gente sai cortando muita informação. A gente faz uma edição pelo áudio mesmo, né? E aí eu tenho que marcar em cima só do tempo. Mas mentira, eu não dou bronca a ninguém. Eu sei que você quer começar falando do general Freire Gomes, seu velho amigo. Então, ou seja, o que ele está dizendo é que ele não sabe dizer se a resposta sim para a pergunta você quer dar um golpe, quer dizer que o sujeito apoia o golpe, entendeu? Eu rio de mim mesma, gente. E Mari, falando agora sobre a Piauí, o que exatamente você faz como coordenadora de estratégias? Foi um nome assim pensado para minha atuação em tudo que a Piauí faz fora da revista. Por que eu falo da revista? Porque a Piauí é essencialmente uma revista de grandes textos e grandes reportagens. Então, é uma coisa da qual todo mundo se orgulha, são as grandes reportagens. Enquanto a gente está gravando aqui, tem poucas semanas que saiu a história da CBF, que parte de uma matéria da Piauí. Há poucos dias, a influenciadora Virgínia foi falar na CPI e ela foi convocada lá por conta de uma matéria da Piauí. Então, é a nossa espinha dorsal, digamos assim. E aí, a partir do jornalismo que a gente faz, tem outras ações, outras atividades, outras ideias. Então a gente tem o Festival Internacional de Jornalismo, que a gente recebe nomes, a gente já recebeu jornalista da Turquia, da África do Sul, México, El Salvador. A gente tem os eventos como vai acontecer agora em junho em Brasília. A gente tem os podcasts, o Foro não é o único, a gente já teve outros seriados. Eventualmente a gente tem uma ação em vídeo legal, como recentemente foi uma entrevista que o Thiago Coelho fez com ex-diretor da Cosac Naif, que é um trabalho da Fernanda Catunda, nossa editora de vídeo. Então a gente alinha um pouco a equipe de redes, um pouco a equipe de produção, e aí eu tô sempre ali no meio. A Piauí é uma revista pequena, para o que se espera de uma redação que geralmente tem muita gente, e quase tudo tem todo mundo da revista envolvida. Então, a gente fez ano passado a casa Piauí Netflix na Flip, e vai a Piauí toda, e todo mundo trabalha, mesmo que não seja necessariamente na sua área, no dia a dia da revista, entende? Então, é um nome um pouco por isso.
E além do trabalho no foro, você produz e roteiriza o É Nóia Minha e o Pé no Sofá Pode, que tem públicos e perfis bem diferentes do foro. Como é o seu trabalho nesses outros 2 produtos? Há muita diferença no processo criativo? Eu não diria necessariamente no processo, é diferença na pauta. Então, o Nóia é um projeto da Camila Frender. É nóia minha. Mais uma nóia minha! E aí, nóias, como é que vocês estão? Olha as coisas que a gente passa, como se não bastasse todo o corre da mãe, hoje a gente vai botar a mãe pra trabalhar. Mas calma que não é pra brigar pra você colocar um caso. Brigar pra estacionar o carro na porta da escola. Brigar numa reunião de condomínio, isso eu gosto, hein? Hoje é a nossa batalha de nóias especial, Mês das Mães. Então ele nasce da cabeça noiada dela, como a gente brinca. Então chegou um ponto de trabalho que eu entendo mais ou menos o funcionamento. Um exemplo, eu estava conversando com ela, conversa normal, sobre pessoas que dão ghosting profissional, que é como a gente apelidou. Que a pessoa te chama para um trabalho, às vezes ela quer aquele trabalho, às vezes rola um pouco e depois ela some. E você não sabe se é porque não gostou, se é porque não deu, porque não... Falando disso, a gente pensou um episódio, chamou 2 profissionais. Eu só me lembro agora de memória da Babu Carreira, uma humorista, atriz, influencer. E uma outra convidada que vai me perdoar de eu ter esquecido agora. Então foi um programa pensado de uma coisa que a Camila já viveu, que eu já vivi. Quer dizer, é uma coisa cotidiana, é uma coisa que podia ser uma pauta dos profissionais autônomos, tratada de outras maneiras em outro tipo de jornalismo, e ali é tratada como um comportamento que vai ter um depoimento da Camila muito natural ali e trouxe outras pessoas para a conversa. Mas o processo é pensar em um assunto, como que você desenvolve, que pessoas podem falar bem sobre ele, como é que eu levo essas pessoas no estúdio, se essas pessoas têm agenda. Então o processo, sabe, para a feitura é muito parecido. Quem eu sou quando eu não estou fazendo alguma coisa para alguém? Olha a nóia que está se criando na cabeça da ouvinte agora. Neste momento. Ela ganhou de... Ela mandando uma mensagem para o psicólogo agora. Ela ganhou de presente uma nóia fresquinha. No projeto da Flávia Alessandra, a gente começou em dezembro. Ela me conhece via o É Nóia Minha. E lá eu faço especialmente os roteiros. Penso o convidado com ela e os roteiros. Olá, eu sou a Flávia Alessandra. Eu sou a Dília Costa. Somos mãe e filha. E essa é a versão VaptVupt do nosso Pé no Sofá Pode. Quando eu penso o convidado, você pensa uma pauta também. Não não é meramente uma entrevista como as antigas da TV, que uma grande apresentadora entrevista uma pessoa para saber tudo da vida dela. Tem um assunto por trás. Então tem pesquisa, tem uma conversa com quem vai conduzir a entrevista, uma é a Camila e a outra é a Flávia. Tem ver as agendas desses convidados. Então tem processos parecidos, talvez não tão parecidos com o do foro, mas o Nóia e o Pé parecem, e produtos finais diferentes. Então o roteiro fica diferente. O roteiro eu posso te dizer que é bem diferente. Já vai começar assim, falando um pouquinho de adolescência. Você, que muito cedo já estava em frente às câmeras, você acha que você foi uma adolescente rebelde? Deu para se mostrar uma adolescente rebelde? Então, eu não fui adolescente, né? É um assunto que a gente vai falar que eu não vivi. Você também já foi produtora executiva de várias audioséries. Como é esse trabalho e como está o mercado de podcasts? Coisas diferentes. Na produção executiva, eu acho que não é necessariamente uma diferença, mas é um acúmulo do aprendizado que eu tive nas outras funções. Então, quando acontece, por exemplo, o Alexandre, que foi um sucesso, foi uma ideia da Trovão Mídia, uma outra produtora de podcast, muito boa. E eles pensaram nessa ideia, procuram a Piauí como parceiros. Então, do que cabia a Piauí nessa entrega, que envolve checagem, por exemplo, o Foro de Teresina passa por checagem, o Alexandre também passou. Então, coordenar na nossa área, nossa equipe, essa entrega para a parte da Trovão, que cuidou, por exemplo, da finalização, mixagem, a trilha sonora, que é super elogiada. Então, era uma produção eu estava do lado da Piauí e a Ana Bonomi de lá. O fato de saber como funciona, como trabalha o checador da Piauí, o fato de ter o checador próximo no Foro de Teresina, entender as demandas, entender como ele trabalha com a revista. Então, esse acúmulo de aprendizagens assim, me ajuda no trabalho de produção executiva.
Uma nova série da Audible que está para sair foi a mesma coisa. Então, a Cristina Fibe, uma jornalista que minha amiga e admiro profundamente, tinha uma ideia, e dessa ideia eu construí com ela uma série de episódios, a gente apresenta para a Audible gosta e começa a contratação desses profissionais e chamar, que no caso foi com a Trovão novamente. Por quê? Porque eu já tinha aprendido em outros trabalhos, outras etapas, sabia como acionar um trilheiro, como que a gente aciona na montagem, como é que funciona esse processo. Então, acho que foi esse acúmulo de aprendizagens aí, mas você fica um pouco... se envolve criativamente, mas nessa outra parte é mais uma coordenação, um acompanhamento ali da linha de montagem. O mercado de podcasts é um mercado aquecido, é visível isso. Eu comparo um pouco o mercado, dividi um pouquinho. As plataformas se comportam um pouco como o boom do YouTube aqui. O YouTube já é uma plataforma, o podcast tem mais onde escoar. Mas no sentido de apresentou-se uma nova maneira de informar, contar história, entreter e tudo mais. Isso ainda tem espaço, as pessoas estão descobrindo, é uma mídia de nicho, então há muitas produções sendo feitas que não necessariamente são para grandes públicos, mas são para públicos menores, então ainda tem espaço para crescer. Eu não sou uma grande analista de mercado, mas a sensação que dá é que em algum momento também isso estafa um pouco. Não como produtora, mas como leitora, estou vendo o Substack e as newsletters também voltando de uma outra maneira. E aí esse consumo está aí acontecendo. Eu costumo dizer que fazer podcast é muito legal, é muito bom, pode dar muito certo, mas nem tudo precisa ser podcast. Pode ser uma newsletter, pode ser um canal no YouTube, pode ser uma série no TikTok. O interessante é você conhecer várias plataformas e produzir um conteúdo ali adequado, digamos assim, para elas. E quando você estava na faculdade, você imaginava ter experiências profissionais tão diferentes como jornalista? Imaginar não, mas eu já fazia tanta coisa. Eu entro na PUC para fazer publicidade, fui bolsista da PUC, sou cria do professor Augusto Sampaio, devo muito a ele. E eu entro para fazer publicidade e vou descobrindo que eu sou péssima frasista. Péssima em título. Jamais poderia ser uma publicitária. Mas eu vou entendendo que eu gostava de comunicação e lá eu descubro o jornalismo. A ideia de fazer a TV PUC era assim, não, as pessoas fazem esse estágio porque esse estágio é muito bom e você vai aprender muito. Saber se eu queria fazer TV, não me perguntava muito isso. Porque eu tinha ganhado aquela bolsa, eu tinha ganhado aquela oportunidade, eu não podia perder. E aí entro na TV e da TV faço o processo de estagiar da Globo, também porque todo mundo fazia, afinal de contas é a maior empresa de comunicação do país. Não fazia a menor ideia de que ia passar. E aí, então as coisas foram acontecendo e eu acho que hoje eu agradeço muito porque o meu repertório é muito vasto. Então... Foram 10 anos de Grupo Globo, entre Globo News e TV Globo. Eu fiz Big Brother, faço Noia, o foro é completamente diferente. Fiz 10 anos de Piauí esse ano. Fiz TV Brasil, que eu sou super grata também. Então, eu acho que, para responder a pergunta sobre imaginar, eu sempre tive muito aberta a aprender e muita curiosidade. Então, talvez tivesse ali um feeling de que alguma coisa nessa linha ia acontecer. E Mari, para finalizar, você falou um pouco da TV PUC, né? De que forma essa experiência de participar do Comunicar te ajudou no trabalho que você realiza hoje? Fundamental. Fundamental. Não teria feito TV, que é uma mídia que me ensinou muita coisa, então muita coisa que eu aplico no podcast, apesar de ser outra plataforma, eu aprendo com a TV, e eu acho que tinha a autonomia de... Essa linha de produção que eu te falei da produção executiva, eu começo a entender que eu preciso aprendê-la toda. Não preciso só a necessidade, é melhor aprendê-la toda na TV PUC. A chegada do Fusca ao Brasil foi triunfal. Em 1950, ele desembarca no Porto de Santos, eleito pela imprensa internacional como o carro do século. Naquela época, de cada 100 habitantes, apenas um tinha um automóvel. Um número pouco expressivo, mas que mudaria com a chegada do carro do povo. Relação interpessoal são os meus amigos até hoje da faculdade.
Então, amigos mesmo da vida, eu fiz todos eles na TV PUC. Então, deu um sentido, assim, para a faculdade que teria sido muito diferente. Mari, muito obrigada pela entrevista, viu? E para você que assistiu até aqui, até o próximo vídeo.